Um pequeno objeto de papel abandonado de uma certa altura cai verticalmente até ao solo segundo uma trajetória retilínea coincidente com o eixo OY de um referencial unidimensional. Admita que o objeto de papel pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Considere numa primeira situação que o objeto de papel cai no ar. Na figura está representado o gráfico da componente escalar, segundo o eixo OY da posição y do objeto de papel em função do tempo t. Os dados registados foram adquiridos com um sensor de movimento. Considere agora, numa segunda situação, que o objeto de papel abandonado da mesma altura tem um movimento de queda livre. Admita que o eixo OY do referencial tem origem no solo e sentido positivo de baixo para cima. Apresente o esboço do gráfico da componente escalar segundo o eixo OY da posição y do objeto de papel em função do tempo t, desde o instante em que é abandonado até chegar ao solo. É muito importante que se tenha notado que agora, para traçarmos o gráfico da posição em função do tempo ao longo da direção vertical, estava a dizer que é muito importante que se tenha verificado que vamos ter um movimento de queda livre. Ora, o movimento de queda livre é um movimento em que atua exclusivamente a força gravítica. Portanto, não há força da resistência do ar, nem outra força qualquer. É somente a força gravítica. Sendo assim, o movimento vai ser uniformemente variado. E a lei geral do movimento uniformemente variado, como sabemos, segundo a direção y, é esta. Y igual a y0 mais v0yt mais o meio da yt ao quadrado. y0 é a posição que o objeto ocupa no instante t igual a 0. v0y é a velocidade inicial que ele pode ter, ou seja, no início da experiência ele pode não estar em repouso em relação a determinado referencial, mas pode já ter uma determinada velocidade segundo o eixo dos y's. E esta terceira parcela é a parcela relacionada com o movimento de queda livre. Repare-se que nós temos aqui uma aceleração que nós vamos já concretizar na expressão seguinte. Mas vamos antes ver aqui como seria o movimento do corpo ao longo do eixo dos y's. Inicialmente o corpo está aqui nesta posição. Passado um intervalo de tempo estará, por exemplo, nesta. Passado um intervalo de tempo exatamente igual ao anterior, está nesta. Mas repare-se que a distância percorrida foi maior no segundo intervalo de tempo. Se passarmos ao terceiro, ainda é maior. Se passarmos ao quarto ou ao quinto, ou seja, numa representação estroboscópica, verifica-se que o móvel não percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Percorre, sim, espaços diferentes em intervalos de tempo iguais e de uma forma, vai-os aumentando de uma forma regular. Portanto, nós estamos na presença, quando em queda livre, de um movimento uniformemente acelerado. Vamos concretizar os valores na lei das posições. Portanto, no início ele está na posição y igual a 0. Portanto, esta parcela vai manter-se nesta equação, mas que dizer em relação à segunda? É abandonado, o corpo é abandonado. Ora, se é abandonado, não é arremessado, não é tirado. Abandonar é, por exemplo, ter uma bolinha entre as mãos, entre os dedos, aliás, segurar com os dedos e abrir os dedos. Isso é abandonar a bola e, portanto, nessa situação a velocidade é zero. Enquanto que atirar é comunicar-lhe uma determinada velocidade antes de nós abrirmos os dedos. Portanto, neste caso, esta parcela é nula e vamos ficar com a terceira. A terceira porquê? Porque temos uma aceleração segundo o eixo dos y. Que aceleração é essa? É a aceleração do campo gravítico onde a experiência está a ser feita. Que valor é que tem? Bom, tem um valor, vamos compreender porque é que é menos GY, porque o sentido considerado foi positivo para cima, mas como sabemos, então, o vetor aceleração da gravidade aponta para o Sol, de maneira que a sua componente escalar tem que ser representada por menos GY, ou seja, para indicar que é contrária ao sentido considerado para positivo.
Reparem que se por acaso considerássemos isto positivo, a aceleração positiva, isso queria dizer que o campo gravítico estava a apontar para cima e, portanto, o efeito no movimento não ia ser este, ia ser o simétrico deste, portanto, a apontar para cima. Tenha muito cuidado com a questão dos sinais. E o que é que nós temos aqui em termos de figura geométrica? Pois temos aqui uma parábola. Uma parábola que tem aqui em cima o vértice, no ponto y0, e a este ponto nós vamos... Uma parábola, mas não é uma questão de trajetória, atenção. Temos uma parábola para representar a posição da partícula em função do tempo. Isto não tem nada a ver com trajetória, isto não é um movimento parabólico. O móvel não passa por aqui. O móvel passa por aqui. Temos uma parábola para representar a posição em função do tempo, porque a trajetória é retilínea. Consequentemente, como estava a dizer, ele parte da posição y igual a 0 e temos que lhe somar esta parcela. Ora, esta parcela vai fazer com que o movimento seja, conforme estamos a ver, em função do tempo, vai dar estas posições aqui. E, portanto, o movimento é uniformemente acelerado, mas no sentido negativo. Consequentemente, a figura geométrica que representa esta função é uma parábola com a concavidade virada para baixo. Está isto consonante, por exemplo, com a velocidade? Vamos ver. Nós sabemos que no gráfico y em função de t, se traçarmos tangentes em vários pontos, a inclinação delas dá-nos o quê? Dá-nos a componente escalar da velocidade. Ora, é só imaginar aqui, por exemplo, uma tangente e outra tangente aqui. O que é que nós vemos? Vemos para já que as inclinações são negativas. Logo, logo a componente escalar da velocidade é negativa. E verificamos que as velocidades são crescentes, porque esta inclinação aqui é menor que esta aqui. Então, à medida que o tempo passa, a velocidade aumenta. Ótimo. Isto está de acordo com todo o raciocínio que temos feito. Como interpretar que a componente escalar da velocidade seja negativa? A mesma coisa que fizemos em relação ao vetor aceleração gravítica. Repare que se o sentido foi definido para cima, do solo para cima, e se o objeto está a cair em direção ao solo, então a velocidade, de facto, a componente escalar da velocidade é negativa. Porque se não fosse, então teríamos a parábola com a concavidade virada para cima. Eu volto a insistir que há muitas vezes a tendência para confundir a trajetória com o gráfico da posição em função do tempo. Está aqui explícita a trajetória. Nós temos uma trajetória retilínea para um movimento uniformemente acelerado.